altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém? Amém. Na verdade, é um texto que a gente pode tirar muitas coisas para as nossas vidas. Primeiramente, aquele profeta novo, quando ele foi àquela cidade, Deus tinha dado uma ordem específica para ele ir lá e profetizar contra aquele altar. E de verdade, aquela profecia que aquele profeta falou naquele momento, ela se cumpriu. Mas algumas ordens desse profeta ele deveria obedecer. Quais foram as ordens que Deus disse para ele? O que Deus disse que ele não deveria fazer? E nem comer o pão, né? E o que ele fez? Bebeu água, comeu pão e voltou pelo mesmo caminho. Gente, é uma coisa que me chama muita atenção. Nesse texto ele sempre me chamou a atenção pelo seguinte fato. Deus disse para ele não fazer, mas ele deu ouvido à voz de um profeta. Gente, se Deus falou para você não fazer algo, se a palavra de Deus disse para você não fazer algo, independente se vier um anjo amarelo com uma asa gigante falando para você fazer, não faça. Sabe por quê? É ordem do Senhor, e ordem do Senhor é para ser obedecida, cumprida, etc. Esse profeta, internamente, como foi falado ontem, ele sabia de tudo aquilo que ele deveria fazer. Até então, não tinha nenhuma guerra interna contra aquele profeta. Ou seja, pelo menos o texto demonstra para a gente que havia uma guerra interna. Mas externamente começaram as guerras. Primeiro foi contra o rei. Ele foi lá, profetizou contra o altar, e a primeira coisa que o rei quis fazer foi o quê? Foi atentar contra a vida daquele profeta. Ou seja, mandou prender e sabe-se lá o que ele ia fazer. Mas o Senhor naquele momento permitiu que a mão daquele homem o quê? Secasse e não se recolhesse. E através da oração daquele profeta novo, o que aconteceu? Deus teve misericórdia daquele homem, a sua mão ficou normal e ele, não, vem para minha casa, vem, se recompõe. E aquele profeta disse o seguinte, disse tudo que ele não deveria fazer. Mas o seguinte, nem se tu me desse metade dos teus bens, eu ficaria. Até surgiu o profeta velho. Às vezes a gente fica, né? Assim, não, mas foi o mais velho que falou. Gente, se está em desacordo com a palavra de Deus, você vai fazer o vídeo libertador, né? Vai entrar por um, todas as vezes, e vai sair pelo outro. Quantos aqui já ouviram conselhos errados? Todos nós já ouvimos conselhos errados. E por que tu sabia que aquele conselho era errado? Oi? Princípio, mas o quê? Resultado, mas o quê? Se você é conhecedor da palavra de Deus, primeiramente você vai saber se aquele conselho é certo ou errado. Mas a primeira coisa que aquele cara falou foi o seguinte, eu também sou profeta assim como você. Aí ele deu ouvido. Ou seja, condições adversas ao nosso redor. Condições essas que a gente vai encontrar em todos os lugares que a gente for. Quem é que já deu ouvido a uma condição, a um fator externo na sua vida? Às vezes, talvez o Robson já deve ter ouvido, né? Um outro protético dizer para você fazer algo que vai estar enganando o cliente, não é assim? Não, cara, faz assim e tal, o cliente não vai nem saber. Muitas das vezes o Robson vai até gastar menos. Enfim, não é assim? Já protético também? Às vezes eu não conheço os materiais lá para poder fazer alimentadoras, almoço. Mas deve ter um material de qualidade, assim como em todo local. O material de qualidade é o material mais inferior, não é isso? Imagina a arquiteta. Chega lá, fala que a tinta 5.000 é melhor, mas aí levam, nem sei, águia, né? Tem águia, né? Leva águia. Tinta a casa do cliente com a tinta bem inferior. Tinta guache. No primeiro você pensa mesmo. São condições o quê? São fatores externos que muitas pessoas vão falar para você fazer, e aquilo ali pode trazer consequências que são o quê? Que a gente não consegue nem medir. Não é assim? A mesma coisa, esse profeta, ele deu ouvido
ouvido ao que aquele profeta velho falou. E o mais interessante, gente, é que a todo momento ele dizia, ó, lá no versículo 9, ele fala, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Ou seja, o versículo 10 vem dizendo, e se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O texto vem dizendo o motivo pelo qual Deus disse para ele fazer essas coisas. O texto não vem dizendo, mas era algo bem pessoal, mas não estou querendo conjecturar nada aqui, eu quero dizer o que o texto não fala, mas se até então não tinha acontecido, ele deu ouvido, né? E aquele profeta velho, gente, mentiu, dizendo que um anjo de Deus havia revelado que ele poderia voltar, beber água, enfim. Ou seja, ele voltou pelo mesmo caminho, ele bebeu a água e ele comeu o pão. E as consequências foram as mais drásticas. Aí você pensa assim, caramba, mas o próprio Deus depois usou aquele profeta para poder falar contra aquele profeta novo. Naquele momento Deus iria usar quem? Não tinha quem pudesse usar. Foi perguntado aqui na gincana, né? Qual foi o animal que Deus usou para poder falar com Balaão? Alguém respondeu que foi uma pomba, né? Isso foi uma mula, né? Uma mula, né? Mas alguém chegou, né? Disse que foi uma pomba. Pessoal, Deus naquele momento usou aquela mula. E Deus também falou por intermédio do profeta que ele havia o quê? Descumprido a ordem do Senhor. Gente, no curso das nossas vidas, sempre vão existir fatores externos que vão fazer com que você vai e se encontre com a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus, como foi falado aqui pelo Robson, foi falado até por Miguel, pelo Lucas, pela Raquel e pela Júlia, a Bíblia é o nosso, Mariana também falou, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E se ela é o nosso manual de fé e prática, a gente deve cumprir tudo o que nela está escrito. Certo? Por exemplo, hoje em dia ninguém faz isso, né? Às vezes a gente compra um eletrodoméstico, uma televisão nova, seja lá o que for, a gente não lê nem um manual de instruções, né? A gente ficava tentando fazer do nosso jeito, não é isso? YouTube. Esse dia lá, a televisão você colocava qualquer função que estava falando. A gente estava assistindo o filme, estava falando, falei, caramba, aí fiquei fuçando lá, fuçando, porque eu estava pensando em pegar uma manual, estava sentado lá, falei, agora é no YouTube. Pô, o negócio era bom, gente. Lá no manual da Santinha, era só cair a sensibilidade de marcar uma opção, acabou o problema. Mas por que na nossa vida, muitas das vezes, a gente quer pagar para poder? Pagar para ver? Vocês acham que esse profeta novo ele pagou para ver? Sim. Por quê? Porque Deus disse para ele não fazer. E automaticamente ele foi lá e fez. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer no curso das nossas vidas é o quê? É confiar em Deus primeiramente. Foi falado aqui agora pela manhã, tão bem pela Bíblia, tão bem pela Raquel. A gente precisa confiar no nosso Senhor. E se Ele é o Senhor das nossas vidas, a gente deve cumprir tudo aquilo que o quê? Ele nos instruiu a fazer. Porque só assim seremos bem-sucedidos. E quando a gente começa a pensar nesse texto aqui, esse profeta novo, já estou lá para o tópico aqui, vou falar de alguns itens aqui. Até então ele era um homem disciplinado. E vocês conseguem perceber a disciplina desse homem, desse profeta novo, nesse texto? Qual era a disciplina dele? Em que momento que ele foi disciplinado? Desde o momento que ele levou a água da primeira vez. Ele negou, não negou? Ele negou. Negou o pão, negou a água e não voltou pelo mesmo caminho. Tanto é que Deus o livrou da mão daquele rei. A gente falou de um outro rei aqui, a gente falou de Nabucodonosor. E, gente, o rei tem poder. Se ele quisesse atentar contra a vida do profeta, ele poderia. Mas era uma maldição que ele estava trazendo para a vida dele se ele fizesse isso. Porque os profetas do passado, eles tinham o quê? Eles tinham um apreço, vamos dizer assim, daqueles reis da época. Tinha um apreço, por quê? Porque o profeta simbolizava o quê? A presença de Deus também. Ou seja, além da arca, o profeta era alguém que tinha muito respeito no meio do povo. Por quê? Porque ele trazia o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Deus Todo-Poderoso.
Então, quando a gente começa a pensar nesse profeta novo, inicialmente ele era o quê? Ele era uma pessoa disciplinada. Não comia pão, não comeu pão naquele lugar, não bebeu água e não voltou pelo mesmo caminho. Então, quando ele profetizou, naquele momento, no início do texto, ele se foi por outro caminho. O texto fala, ele foi por outro caminho e aquele profeta velho é quem foi atrás dele. Ou seja, a notícia chegou até aquele profeta velho e ele o quê? Ele foi atrás daquele homem de Deus. E ele fez com que aquele homem retornasse pelo mesmo caminho nesse ponto iniciado. E aquele homem teve a sua vida ceifada por causa de quê? Por causa de um conselho de alguém que se dizia ser servo de Deus. Até então, gente, poderia até ser, tá? Talvez tenha se perdido pelo caminho. Pode acontecer com qualquer um de nós. Existem momentos das nossas vidas que a gente está numa caminhada muito legal. Talvez por consequência das nossas escolhas, a gente está num degrau acima. A gente tem que pensar o quê? Subir aquela escada novamente. Assim, o que aconteceu com vocês? Está indo lá em cima. Caramba, cara, esqueci a garrafa lá embaixo. Teve que voltar. Caramba, tô fazendo meu cardio, tô no último. Pô, mano, esqueci a garrafa lá embaixo. Pô, eu tenho que voltar. Eu sou o Lucas, tá fazendo aquele cardio lá da escada, voltando, já tá no último. Pô, vamos lá em cima, Malha Costa, vamos. Pô, cara, pera aí, eu esqueci meu celular lá embaixo. Pô, pega lá pra mim, não. Vai lá tudo. Pô, é chatão, né, cara, isso acontece? Quando tá fazendo alguma coisa, tipo assim, chegou aqui no sítio, já deve ter acontecido muitas vezes. Pô, esqueci não sei o que lá em casa, mano. Aconteceu contigo. Veio pro sítio, esqueci alguma coisa que era muito importante. Esqueceu esse travesseiro. O travesseiro é uma coisa muito importante, não? Acontece, gente. Aí você já pensou, vamos raciocinar, vamos pensar pra gente, Deus falar pra você, fala pra gente assim, ó, vocês não vão comer pão, vocês não vão beber água, tá bom? Naquele local que vocês vão, e nem vão voltar pelo mesmo caminho. A gente está aqui no sítio, Deus deu essa ordem a gente veio pelo ar, vai voltar por onde? Pelo Genesiano. Aí vamos supor que tu esqueceu alguma coisa aqui. Aí tu tem que voltar, tu não pode voltar nem pelo Genesiano, pelo ar, tu vai por onde? Eu pulo na quadra. Hã? Eu pulo aqui. Pulo? Tu voltou pelo mesmo caminho, mas tem o leão lá. O cachorro de pé. Imagina, gente. O cara foi por um caminho e não podia voltar por aquele caminho. Você veio pelo arco, um caminho de Caxias, volta pelo Genesiano. Veio pelo Genesiano, volta para o Belfor Roxo. Amigo aqui veio para o Belfor Roxo, né? Caminho bom? Mais longe, né? Demorado. Enfim. Imagina uma situação dessa. Mas todo sacrifício é válido quando a ordem vem de quem? Do nosso Deus. E a gente precisa cumprir com aquilo que Deus disse. E situações. Reclamar? A gente reclama muito das coisas. Exatamente. Aquele profeta voltou, gente. Talvez não. Esse foi o erro que ele cometeu. E porque muitas das vezes a gente volta para o caminho. Agora eu estou trazendo assim para a nossa vida, tá? Para a nossa vida, não só fisicamente, mas na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente já está num patamar tão elevado, né? No reino de Deus não tem isso, né? Não tem essa coisa de um ser melhor do que o outro. Mas eu tenho certeza que hoje você é bem melhor do que na época que você se converteu. Você já tem conteúdo, você já conhece a palavra, você é uma pessoa de oração, você já é uma pessoa que sabe das responsabilidades, você sabe o que você precisa fazer para você se aproximar mais de Deus. Você sabe muitas coisas. Mas por que muitas das vezes a gente volta pelo mesmo caminho de onde Deus nos tirou? Ou a gente volta para o caminho de onde Deus nos tirou? Muitas das vezes a gente faz essas escolhas. Às vezes a gente faz essas escolhas porque a gente acha que não é mais importante. Por exemplo, orava 3 vezes ao dia, como Daniel, hoje eu oro uma vez só. Estava tão cansado, hoje eu não orei. Poxa, hoje é reunião de oração. Pô, mas eu não tenho trabalho, estou cansadão, todo mundo. E assim, aquilo que era muito importante para a gente, deixa de ter relevância. Tantas coisas, tantos convites que você pode receber no dia de culto ou fora dele. E muitas das vezes, o nosso erro está em aceitar o convite
Não querendo dizer para você ser deselegante também não, tá? Vamos imaginar o seguinte. Aniversário de família, sei lá, bodas de 50 anos de casado depois de quê? Ouro? Bodas de ouro, né? 50? É. É boda de ouro. Ouro. Tem de diamante? Ouro? Ah, não sei. É porque o brasileiro com os meus avós. Não sei que é de 50 de ouro. Ouro. Uma coisa para vocês. Uma esposa de um primo de não sei que grau meu, ele é neto da minha... Esse primo meu que faleceu, ele é neto da minha tetravó, mano, pentavó, sei lá. E era o último, assim, a esposa dele completou 100 anos. A esposa desse falecido meu completou 100 anos. Eu fui convidado para poder ir no... Era uma proteção de graça, eu estava lá, velhinho, andando, mano. Só que tá com a visão bem limitada, ela vai, toca com você assim. Aí ela me deu um abraço, poxa, vai lá em casa, Thiago, poxa, quanto tempo que a gente não conversa e tal. O culto foi numa igreja católica, aí às vezes a gente fica assim, cara, fazer o que lá, cara? Fazer o quê? Eu falei, não, vou lá, vou sentar, pode ser, vamos ver o que vai acontecer lá. Fui lá. Aí tinha lá o presépio, era perto do Natal. Aí falei, pô, o presépio ali tá maneiro. Aí sentei lá. Mas, cara, todos sabiam que eu era cristão, que eu sou evangélico. E depois a minha prima me mandou uma mensagem. Poxa, queria agradecer e tal, sei que você é cristão, tem essa coisa de igreja, mas eu vi que uma semente foi plantada ali para eu poder ter a oportunidade de convidar ela para estar comigo também. E eu não vou perder essa oportunidade. Posso até jogar na cara, não. Eu fui lá, agora eu peguei. Posso até, né? Posso até cobrar. Mas muitas das vezes a gente perde a oportunidade, né? Eu poderia chegar e falar, poxa, não vou, né? Eu estava falando para você não ser deselegante com as pessoas. Mas, pô, quem completa 100 anos hoje, gente? Eu não sei se vai completar 101, 102. Mas você precisa ser o quê? Precisa ser luz onde quer que você esteja. Por exemplo, no aniversário, vamos supor, eu nem lembro se foi domingo, se foi sábado, não lembro que dia que foi. Mas tive o privilégio de ir lá. Às vezes vai existir situações que você vai precisar estar presente, mas sempre já deixou de ser importante. A gente ouvia muito, né? O que vem primeiro. E Deus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Inicialmente, aquele profeta, ele foi o quê? Foi um homem disciplinado. Foi disciplinado. Logo depois, ele o quê? Ao deixar a primazia de Deus em segundo plano, ele o quê? Ele se tornou uma pessoa indisciplinada. Cara, se o próprio Deus disse, ó, no Éden aconteceu a mesma coisa. Deus o quê? Falei isso aqui e volto a repetir. Não coma do fruto que está no meio do jardim. Eles foram lá e fizeram o quê? Aí a gente fica, né? Poxa, mas Adão e Eva comeu do fruto, né? Se não fosse Adão e Eva, de repente seria Abel, Caim, ou seria outro. Enfim, Satanás só fica procurando a oportunidade de quê? De tentar alguém para a pessoa ir lá e falar. Ir lá e fazer. Mas assim como a gente fala, né? O Lucas falou aqui também, às vezes a gente está colocando a culpa no diabo de coisas que são consequências das nossas escolhas. Por exemplo, Adão e Eva sabiam da ordem de Deus. O que eles deveriam fazer? Ó, olha só. Você está falando isso, mas Deus disse para não fazer com o final. Me fala uma coisa assim explícita que a Bíblia fala que a gente não deve fazer. Uma coisa bem explícita. Ó, não faça isso. Não matarás, conforme foi bem lá no mas o que? Cobiçar, mas o que? Idolatrar, mas o que? Mentira. Alguém aqui já mentiu? Não. Alguém aqui já matou? Não. Talvez fisicamente não deve ter chegado ali e matado alguém. Mas a partir do momento que tu pensa, é como se você tivesse matado. Jesus falou isso, né? Tem muita gente deixando um companheiro de guerra para trás ferido, né? Exatamente, cheio. Mas o que, gente? É uma série de coisas que a gente muitas das vezes acha que a gente não fez assim. Ah, não fui lá e executei um homicídio, mas. A omissão. Exatamente. Tantas coisas. Isso requer de quê? Requer o quê? Disciplina, gente. A Raquel falou aqui de domínio próprio, mas a gente pode falar de disciplina.
Na verdade, aquele profeta, ele deveria, de início, ele foi bem disciplinado. Mas pela falta de vigilância, ele se tornou indisciplinado e colheu a consequência daquilo que o teve. Que foi consequência da sua escolha. Vamos lá. O último item aqui, do item 3, fala de confiança em Deus e sabe a direção do Espírito Santo. Gente, para vocês aqui, esse profeta novo, ele confiava em Deus? Ele conhecia o Senhor? Sim, porque senão ele não seria profeta. Tinha intimidade com Deus? Tinha. Será que ele era um homem de oração? Muito provavelmente. Porque Deus deu uma palavra dele para ele poder ir lá e falar com o rei dele. Deus não usava qualquer um para ser profeta, não. E aquele homem foi lá e falou. E aquilo que ele falou, o que aconteceu? De fato, vamos ser redundantes. O que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo que ele diria que o quê? Disse o quê? Que aconteceria. Né? Sendo bem redundante mesmo. Foi lá, falou e foi instantâneo. Orou, Deus ouviu, eu queria ser, já pensou? E a unção desse profeta novo aí? O profeta velho eu não queria, não. O profeta novo, o quê? Pensou? No implorar a Deus, Deus procurou a mão daquele homem que o próprio Deus havia o quê? Secado a mão daquele cara porque tentou atentar contra a vida do profeta. Tu pensa bem. O cara orou, rapidamente a mão do cara ficou boa. Exato. Então, orou por alguém que ele não deveria ter orado. Mas porque também pediu, né? Aquele rei pediu, num ato de desespero, né? Pediu que ele conhecia Deus. O rei conhecia Deus, sabia quem era o Deus de Israel. E naquele momento ali, o profeta orou e a mão daquele rei ficou o quê? Antes ressequida, ficou curada, ficou sã novamente. E continuou. Foi por outro caminho, até aí tudo bem. Mas faltou a ele o quê? A sábia direção do Espírito Santo. Implorou o favor do Senhor, né? E continuou fazendo as mesmas coisas. Talvez se ficasse com a mão ruim, né? Ficasse com a mão ruim ali, né? Não ia conseguir fazer mais nada. Mas não, olha só, o profeta implorou, né? Pensa bem, cara. Era um cara que... Vamos pensar, né? Eu vou orar por um cara desse? Não vou nada, pô. Mas o homem de Deus, ele não pensa assim. O homem de Deus, ele é uma pessoa disciplinada. Entrou numa guerra errada. Ia chegar nesse ponto aí já. Mas, irmãos, ele entrou numa... Vamos lá. Aí veio o profeta velho. O profeta velho, eu imagino logo o velho, né? O velho profeta, profético, né? Idoso. Aqueles velhinhos que todas as vezes você fala. Olha, tão fofinho. Tão fofinho, né? Pessoas idosas são pessoas amadas, né? Aí quando eu começo a pensar nesse profeta, eu penso nos velhos abusados que estão por aí. Não, falando sério, desculpa, tá falando assim? Mas hoje, você tem que estar com o quê? Com esse olho aqui aberto e esse aqui mais ainda. Um velhinho que te roubou, um velhinho que te roubou. Raquel? Um velhinho que te roubou, Raquel? Oi, Raquel. E a senhora? Uma velhinha que te roubou? Não, foi. Foi o Chupão. Chupão. Foi uma senhorinha, né? Foi o Chupão da Raquel aqui. Velhinho? Chegou a morrer, minha mulher. Tia Paula. Duas vezes. Não foi uma vez, uma vez só. Foi duas vezes. Velhinha, né? Foi duas vezes. Era uma quadrilha. Roubou o telefone. Mas essa pessoa... Um monte de velhinho. Mas se vem uma pessoa velhinha até você te dizendo algo, você dá ouvido, não dá? Não estou dizendo que você não deva, não. Tem pessoas de idade que são pessoas muito que carecem da tua atenção, do teu carinho, do teu cuidado. Gente, desculpa o que eu vou falar aqui, mas outros não. Pô. Outros não. Outros, muitas das vezes, querem aproveitar a sua condição assim, de vulnerabilidade, vamos dizer assim, para se aproveitar mesmo. Mas isso aí acho que tem em todo lugar. Aí vem o profeta velho. Pô, aquele profeta novo, talvez por respeito, né, por ser alguém que
que sempre honrou pai e mãe, que sempre honrou as pessoas, deu ouvido a quem? Ao profeta velho. Mas o profeta velho falou a verdade, gente. No meu está entre parênteses assim, mas ele mentiu. Na de vocês está como? Mas ele estava mentindo. No meu está bem explícito assim, mas ele mentiu. Entre parênteses, mas ele mentiu. Tu pensa bem, aí vê o velhinho, o profeta velho, fala assim, olha só, por ordem de Deus, através do anjo de Deus que veio até mim e disse que você poderia ir na minha casa, comer pão, papapá. O profeta velho o quê? Falou com ele, e aquele profeta novo, também sabendo que aquele homem era profeta, o que ele fez? Não, vou dar ouvidos, pô. Tu pensa bem. O interessante é que depois que o profeta novo morreu, aquele profeta velho falou assim, foi o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Senhor. Por tua culpa. Por tua culpa. Tu chegou lá e falou que o anjo de Deus havia revelado algo que o quê? Que não havia revelado. Ou seja, são situações externas que a gente passa no nosso dia a dia. E vou te falar, às vezes até dentro da igreja, pessoas falando para você fazer algo que você não foi chamado para fazer. Às vezes falando para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Boas pessoas, cheias do Espírito Santo, elas vão te dar bons conselhos. E vão até te revelar coisas que são até inspiradas pelo Espírito Santo. Mas, cara, com o passar do tempo, você vai ver que o quê? Que essas coisas vão se cumprir. Não adianta. Quantos conselhos aqui vocês já ouviram e de fato aconteceu? Não, cara. Pô, bem que fulano falou. Às vezes a gente fala assim, pô, caramba, cara, bem que o fulano falou. É assim, já aconteceu? Às vezes, pode passar, verdade, às vezes passa anos e, pô, cara, bem que o fulano falou, pô, fulano, caramba, cara, bem que falou que a situação seria assim. E é verdade, às vezes até os nossos pais nos falam, tá? A Raquel falou uma coisa aqui que é bem verdade. A nossa cabeça muda. As coisas mudam. Por exemplo, ontem eu estava sentado aí no retiro de adolescentes. Aí chegou uma época da minha vida que eu estava assim, pô, cara, então, moleque, vamos lá, eu já estou velho, eu dizendo que eu era velho, não nada. Aí hoje, né, aí tem a reunião de homens, né? Aí tu deseja estar onde? Aqui! Entendeu? Tem a reunião dos homens, né? Então o senhor está, pô, mano, a gente quer estar aqui, né? Pô, mas eu me identifico lá, mano. Mas já passou. É assim? É assim, Robinho? Daqui a pouco a gente vai levar também o nosso amigo João Vitor para a reunião dos homens assim mais madura. Vai de lá, da era de 60, 70. Isso é bom adquirir experiência com os mais velhos, né? É bom. Mas você vai querer estar onde? Aqui. Aqui que eu me identifico, onde você deve estar. Amém, pessoal? Vocês estão me entendendo? Mas vamos lá. Gente, o conhecimento da palavra de Deus é algo de suma importância na nossa vida. Não ser apenas conhecedor, mas sim praticante da palavra de Deus. Porque jamais vocês vão cair em armadilhas como esse profeta novo caiu. É claro que existe a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. Naquele momento, esse profeta pode até ter achado que aquele profeta velho estava bem intencionado. E talvez até estava. Quando você lê o texto aqui, ele queria simplesmente estar perto do homem de Deus. Ele queria estar perto. Não, vamos na minha casa, cara, eu sou profeta, vamos lá comer pão comigo. Talvez ele não conhecesse o chamado daquele homem. Falta de vigilância do profeta novo. Mas talvez o profeta velho para ele, não, pô, tem um profeta aí que falou isso. E de fato aconteceu. Falaram para ele, ele foi lá atrás do profeta, lá junto do profeta. Não, vamos lá na minha casa, cara, vamos ter um pão, vamos lá, vamos estar junto comigo. Aí depois o próprio Deus falou para o intermédio do profeta velho que ele havia o quê? Errado contra as ordens do Senhor. E o profeta velho chegou e falou, não, o homem de Deus, por quê? Ele desobedeceu a ordem do Senhor. E ele pranteou por causa daquele homem, mas ele não pranteou por ele mesmo, porque fez aquele homem voltar. Então o que eu estou querendo dizer para vocês também? Cuidado com aquilo que você vai falar para os outros. Se você não está sendo direcionado pela palavra de Deus, se você não está sendo direcionado pelo próprio Deus para poder falar, não fale. Certo?
Muitas das vezes o silêncio também é edificador, você sabia disso? Dependendo do momento. Vamos imaginar que uma pessoa esteja passando por um momento assim de enfermidade. Eu já por 2 vezes, não vou dizer nem privilégio ou desprivilégio, também foi desprivilégio. Pô, você está ali numa pessoa que já está no leito de morte. 2 não, 3. Está no leito de morte, tipo assim, não tem mais o que se fazer para aquela pessoa. Já fizeram orações de tudo, de todas, enfim, várias pessoas já oraram para aquela pessoa. Tu vai lá visitar aquela pessoa, tu vai falar o quê? Talvez só a tua presença já é algo importante na vida daquela pessoa. Não, fulano está aqui, eu não estou sozinho. Porque deve ser muito ruim, a pessoa está ali nas últimas, mas está sozinha, é isso? Pô, mas só ter a presença de alguém ali, aquilo ali já te dá uma revigorada. Quantos daqueles se sentiram sozinhos em um determinado momento, mas chegou alguém e você se sentiu alegre? É por isso que a Bíblia fala, o olhar do amigo alegra o coração, mas as boas novas, no caso, se boas novas são boas notícias, fortalecem o quê? Até os ossos. O olhar do amigo alegra o coração, mas as boas novas, elas fortalecem até os ossos. A grande questão, gente, é a gente não deixar, o Lucas falou aqui, ó, soldado ferido sozinho. E o soldado ferido sozinho, ele vai o quê? Morrer. Passamos aqui ontem, né? A situação do soldado Dós, né? O Dós poderia deixar aqueles caras lá sozinhos. Mas ele salvou mais vidas, não foi isso? Eu não me lembro agora as palavras usadas que aquele capitão usou. Mas ele fez muito mais do que qualquer soldado pelo país dele. Ou seja, ele salvou mais vidas do que soldados se perderam numa guerra. Você conhece algum soldado ferido? Uma pessoa assim que está ferida, que está machucada, desviada, uma pessoa que carece aí de disciplina, de confiança em Deus e sai da direção do Espírito Santo, que precisa lançar fora toda a condição externa, ou até mesmo dar ouvido às condições externas, ou até eu mesmo, até nós mesmos, né? Quando às vezes deixar de ouvir as condições externas, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você isso, que aquilo outro, porque palavras para te colocar para baixo você vai encontrar em todo lugar. Ainda mais se tu disser que é um sonho de muitas das vezes ser o quê? Ser jogador do Real Madrid. Vamos imaginar. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando para você desistir disso? Muitas. Vive arquiteto, né, gente? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo que, isso falar, é arquiteto, é outra coisa? Talvez você já tenha ouvido. Pô, quer ser advogado? Prova da OAB, cara? Tá maluco, difícil pra caramba. Medicina? Ih, esquece isso. Isso aí é só para filho de milionário. Mais o quê? Mais o quê? Medicina também, né, Carol? Medicina? Esquece isso. Esquece isso. Mensalidade? Não, está muito caro. Gente, os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Aleluia. A grande questão, às vezes, é que você, de repente, quer ser um médico, Deus quer fazer de você algo muito maior que um médico. Às vezes você está arquiteto, está advogado, enfim, Deus quer te fazer juiz, Deus quer te fazer ministro de alguma coisa. A gente não sabe, muitas das vezes, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Mas fique você sabendo que os sonhos de Deus são muito mais elevados. Mas agora cabe a você ser um soldado o quê? Um soldado atento, um soldado disciplinado, um soldado de amor e da vontade de Deus. Porque a partir do momento que você adequa a sua vida aos propósitos de Deus, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Alguém que sabe o propósito de Deus para a sua vida? Sabe o propósito de Deus? Mas você só vai conhecer melhor a cada dia, a partir do momento que a sua vida se adequar à palavra de Deus. E com certeza Deus vai se revelar dia após dia na sua vida. Então você precisa de quê? Deixar as condições externas não te abalar. É claro que existem coisas externas que edificam, tá bom? Eu não quero chegar aqui e ser também alguém que não dá ouvido a nada. Não, pelo contrário, tem muita coisa boa. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram bons conselhos, mas souberam filtrar esses conselhos.
na sua vida, se eles são bons ou são ruins, se vem de Deus ou não, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. A gente precisa disso. Então, condições externas, elas sempre vão existir. Você precisa ter claro. Você precisa estar adequado à palavra de Deus. A disciplina, você precisa sempre ter. A primeira parte aqui da história do profeta novo, ele era um cara disciplinado, era alguém que entendia o que Deus queria que ele fizesse. Chegou um momento da vida dele que ele foi disciplinado. Por quê? Porque deu ouvido. Deu ouvido a quem não deveria dar. E a terceira coisa é confiar sempre em Deus, gente. Porque Deus sempre vai te direcionar pelos melhores caminhos. Deus sempre vai te direcionar para fazer as coisas corretas. Quando você for o quê? Alguém que dê relevância à palavra de Deus. Amém? Tá confuso, gente? Tá dando para entender? São 11h20. Dá um intervalo aí para a gente poder ir para a segunda parte. Tá bom? Deus abençoe.